Fala galera, um aviso breve, esse episódio foi dividido em duas partes por conta da sua duração prolongada, então vê aí no título se você está assistindo a parte 1, ou se você já tiver assistido a parte 1, se você agora está assistindo a parte 2, para você poder assistir o momento preciso desse episódio. Rio de Janeiro, 28 de março de 2025, sexta-feira, 4h26 da tarde. Diálogos rubro-negros. Novo nome, nova cara, novos formatos, novos diálogos, os mesmos rubro-negros. Crise na Gávea. Após Supercopa, Taça Guanabara e Carioca, Flamengo passa a semana sem títulos por conta da data FIFA. Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras. Laje não conheceu o que é pressão e o que é inferno. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música! Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Porque nós estamos em outro patamar. Não dá pra comparar. Pegou 63 quilos de alcatra, limpinho, né? Onde das meias verdades. Cara de inspetor criminal, né? É o cri-cri, né? Vocês é nojento de ruim. Um é pessoal. Gente boa pra... Dois, Deve ser gente boa, mas pode ser, aconteceu. é muito ruim. 5. Ainda nós vamos te treinar, pode ter certeza. Pediu a Libertadores em casamento e ela disse... Ô, Picareta, deixa eu te falar uma coisa. Você tá no ar. Estamos no ar, Alex. Depois de muitos longos e duros meses, estamos no ar, seu Picareta. Cara, é muito emocionante, mesmo tendo já ouvido essa introdução, tipo, umas 80 vezes. Claro, várias versões diferentes, mas é muito bom, tipo, começar um episódio, tipo, de fato, poder usar isso e, tipo, ter ficado tão bom, velho. Mano, Que grande fase. Eu tive que me mutar, porque quando começou, tipo, o francês e o Jorge Jesus, mano, eu falei, eu não vou tancar isso, tá ligado? Eu não vou aguentar isso, mano, eu tive que me mutar. Porque, tipo assim, pra galera que tá ouvindo, talvez não tenha essa percepção, mas a gente está, tipo, parado em silêncio em frente ao computador, ouvindo a introdução inteira passar. Então, tipo, é um tempo relativamente longo pra ficar em silêncio, aí começa a ficar, tipo, uma sensação estranha, né? E aí, ao mesmo tempo, vem essas partes mais engraçadas, que pegam mais a gente. Então, tipo, a gente não quer atrapalhar a introdução, a abertura do episódio. Mas Sim. é emocionante. Sim, mano, tipo, é que eu acho que eu já ri muito já com o que eu precisava rir, tá ligado? Então, tipo, Aham. eu só fiquei meio emocionado mesmo, tipo, caraca, cara, finalmente aconteceu. E é como você falou, a gente, da última vez, esteve aqui há muitos meses atrás. Nesse meio tempo a gente organizou com muito cuidado Uhum. essa reformulação. E, cara, aconteceu, tá ligado? Tipo, aconteceu. E essa introdução ter dado certo por si só já é a prova de que tá dando certo. E, enfim, é temporada 2025, baby. E assim, é uma introdução que, tipo, ela deu certo até rapidamente, né? Nós tivemos um processo de fazer ela que não, tipo, foi tipo, muito... Como se a gente tivesse achado a fórmula mágica, assim, sabe? A gente, tipo, falou, ó, vamos nesse caminho. Tipo, fizemos algumas tentativas, mas eu acho que foi um processo rápido de achar essa abertura da forma que a gente queria, né? Mas que faz parte de um processo maior, né, Alex? Que é um pouco do que a gente vai começar o podcast falando aqui, que é um processo de formulação que a gente avisou que iria acontecer no final do ano passado, né? A gente não necessariamente seguiu todos os planos que a gente colocou à risca, não necessariamente a gente vai agora tá colocando todas as coisas que a gente ainda pretende fazer, a gente ainda tem muita coisa que a gente gostaria de desenvolver futuramente, mas é um passo grande que eu vejo assim que a gente deu indo da temporada 24 para a temporada 25 em relação ao podcast, né? Sim, inclusive, assim, é um passo de comprometimento, né? Porque começou com uma coisa de conversar e mandar vários áudios falando sobre o jogo, sobre questões do relação ao Flamengo, até que a gente pensou, pô, a gente podia fazer isso um podcast e começou a gravar numa sala, na Letras, né, na Faculdade de Letras, onde a gente, né, estuda, e é um nome que vocês conhecem como o nosso nome original, né, antigo, podcast H17 agora, né, nosso nome é antigo agora. Sim. Enfim, e num processo muito trabalhoso, eu diria, a gente chegou nesse nome novo. Pensamos numa identidade visual nova que funcione para que a gente represente o que a gente tem como linha editorial, né?
Uhum. E também aproveitamos disso para poder pensar um novo formato em questão do podcast em si. Tentar não ser mais o podcast que grava episódios de mais de 1h30 sempre, né? Mais de 2 horas sempre, né? Era o nosso padrão. É, Era bem é. complicado. Exatamente. Então, assim, a gente está tentando, né, e pensou muito sobre como tentar fazer isso funcionar da melhor forma possível. E eu tô bem orgulhoso, sabe? Eu acho que a palavra que eu sinto para definir esse nascimento, né, esse renascimento, na verdade, é orgulho, cara. Eu tô muito, muito feliz. E eu acho que a gente tem muito em perspectiva que a gente deu um passo grande, mas que na nossa cabeça é um primeiro passo, sabe? Tem muita coisa ainda que a gente pretende, com o tempo, estruturar melhor em relação ao podcast, mas é óbvio que uma coisa acontece de cada vez, né? Como você falou, a gente começou com as conversas no WhatsApp, e veio essa brincadeira de, pô, se a gente tá fazendo isso no WhatsApp, já tá mandando uns áudios, não sei o que, a gente ia fazer um podcast, foi dando estrutura a isso, e tipo, a gente foi achando a nossa pegada ao longo do ano passado. Acho que isso aqui também é interessante, né? A gente, tipo, achou os temas que faziam sentido pra gente, as defesas ideológicas que faziam sentido, o tom de humor ou de seriedade, onde é que a gente variava ali para se encontrar. Então, tipo, tudo isso foi uma coisa que a gente foi encontrando no processo de fazer, né? Não existia uma coisa a priori que a gente, tipo, chegou e, ó, o podcast vai ser assim, assim, assim. Então a gente primeiro teve esse tempo de testar e ir se encontrando, e agora a gente está tentando dar uma forma mais funcional a isso, né? Para que possa intensificar e, como você falou, trazer como símbolos todas essas coisas que são importantes pra gente, que fazem sentido. E nesse processo, a gente pretende ter uma presença um pouco diferente em redes sociais, através e ter uma identidade visual, como você disse, né? E ter uma divisão um pouco diferente dos nossos episódios, trazer alguns quadros, a gente talvez fale um pouquinho disso ao longo desse episódio, de como vão ser esses quadros. A gente tem essa abertura agora, a gente quer trazer um pouco mais de interações, vamos dizer assim, né, pro episódio, para além de ser só o diálogo entre a gente, mas tendo em conta que o diálogo é tão central, a gente inclusive coloca ele no nome, né, que a gente escolhe pro podcast Diálogos Brunegros, que traz muito também da nossa identidade, né? Eu acho que é um nome que a gente conseguiu. A gente lapidou muito esse nome, né, Leque? Tipo, a gente pensou em muita coisa até chegar em algo que fizesse muito sentido pra gente, né? Sim, desde Vygotsky, que eu acho que é um nome bem inicial assim pra gente na nossa graduação, até coisas como, meu Deus, só porque eu falar fugiu, né? Bakhtin, Só. a dialogia, Bakhtin, né? Então assim, a gente tenta trazer essa relação de pensar o futebol de uma forma que não só se relaciona com essas questões teóricas que a gente passou em algum momento da graduação, mas porque a gente embasa o que a gente pensa a partir disso, né? É uma coisa meio... uma justificativa editorial, digamos assim, para o que a gente pensa, essa relação com esses autores. E eu acho que dá uma vibe bem interessante e única, assim, pro que a gente faz, né? Claro que nem sempre dá pra poder ser muito teórico, e a gente nem faz isso realmente sempre, mas em alguns momentos Sim. isso aconteceu e foi muito legal, e eu acho que manteve, e diálogos são o que a sociedade precisa, diálogos são a forma de que a gente entende pra poder resolver muita coisa e pra poder falar de futebol. É isso, não tem jeito. E não só o lado teórico, mas assim, é o lado teórico que a gente traz da nossa graduação, o lado da nossa convivência surge dos diálogos, o podcast, né, que como a gente estava falando, e o lado do nosso entendimento de jogo, de identidade tática do Flamengo, que é a partir de uma dialogia da bola também ali, né? Então, é assim que o Flamengo, no nosso entendimento, existe e deve existir dentro de campo, através do diálogo entre os jogadores. Então, funciona em muitos campos pra gente, né? Mas, só uma última coisa, assim, que eu acho que... Tá. Só uma última coisa que eu acho que seria legal, tipo assim, da gente talvez falar é o quão bom ficou esse trabalho de arte, né? Visual. Eu acho que a gente tem que dar os créditos, se você quiser. Eu não sei se é o caso da gente citar mais explicitamente, mas foi um trabalho muito, muito bom, muito bonito, assim, com um resultado que, tipo, a gente teve também muito diálogo para construir e teve uma execução que eu acho que foi ótima, assim, né? Foi muito bem feito, funcionou muito bem.
eu acho que tem que dar também os créditos nesse sentido, né? Acho muito justo. É um trabalho que a gente foi atrás de algum profissional. Acabou que, por coincidência, o profissional é uma pessoa que eu tenho muita conta, é um grande amigo meu, e fez um trabalho muito legal, não só por ser meu amigo, eu digo isso, mas pela paciência que teve com a gente, nas trocas, na demora, porque de alguma forma, né, tipo, eu intermediava esse processo, então eu tinha que, o Guilherme falava uma coisa, eu trazia pro Lucas, o Lucas trazia pra mim, eu levava pro Guilherme. Claro que não foi muito eficiente, né, talvez um grupo tivesse sido uma opção boa, mas a gente não pensou nisso, né. Deixa quieto. Mas assim, nem precisa saber. mas assim, a quem interessar, ver a logo do projeto e a quem interessar, eu estarei passando o contato do profissional, Lucas Santos. A gente pode até ver com ele se ele quer que a gente, de repente, coloque na descrição desse episódio a rede social dele, de divulgação, algo do tipo. A gente pode, de repente, perguntar a ele depois, né, Alex? Sim, pode crer. E enfim, e de qualquer forma, né? É um grande agradecimento pela dedicação do trabalho dele, que realmente encapsula muito do que a gente pensa, né? Do que a gente... Não, de uma qualidade traz. altíssima, né? Eu acho que Sim. Assim, foi ótimo, assim, o resultado. Mas, assim, acho que talvez a gente não precise se estender muito sobre o nosso novo formato. A gente quer tentar limitar o tempo dos episódios, a gente quer tentar dividir o episódio em alguns momentos. Eu acho que a gente pode falar brevemente, assim, dos momentos maiores, vamos dizer assim, Alex, principais, né? E os outros momentos menores, a gente, com o tempo, acho que o pessoal vai entendendo como funciona, a gente aos poucos vai explicando, acho que não precisa se aprofundar muito nisso. Mas, assim, a gente tentou trazer numa estrutura em que tem mais, assim, basicamente 4 momentos do podcast, que é um momento de a introdução do episódio, que é essa chamada que a gente faz, a abertura, esse breve momento que a gente está fazendo aqui, que a gente fez no início, né? Não esses 10 minutos, porque isso já é uma coisa à parte por conta desse episódio, de falar sobre essa reformulação e tal, mas aquela aberturazinha bem no início ali. No segundo momento, quer assumir, Alex, falar um pouco do segundo momento, ou eu continuo? Então, o segundo momento é o momento que a gente sempre teve, né? Só que agora ele tem um nome. É a parte mais substancial do nosso episódio. Que a gente vai falar os nomes mesmo? Acho que só o que for o principal, sabe? Tipo, eu acho que os subtópicos, eu acho que não... Não, perfeito. O nosso tópico principal, que é o corpo, né? São as discussões, principalmente, que a gente tem para trazer, que é a pedagogia da bola, que, inspirado no nosso capitão Gerson, nós vamos aproveitar para poder educar a nossa audiência. Não, brincadeira. Não, a gente vai aproveitar muito para poder também falar sobre quem que deu aulas, né, nesse período sempre, nos últimos jogos. São destaques, né, tanto positivos quanto negativos. Claramente, com essa temporada 25 a gente tem uma sensação muito forte de destaques positivos, mas, né, enfim, a gente tem para poder falar sobre isso. Inclusive, dentro dessa sessão, a gente vai ter nosso desenvolvimento a respeito, né, da nossa famosa e infame capacidade de palpite, agora renomeada como Taça David. A famosa Taça David, que acabou de ser oficialmente chamada assim. Acho que é importante destacar, porque pode ser, porque das pessoas que a gente sabe que acompanham nosso podcast até agora, provavelmente ninguém vai pegar essa referência, então só pra dizer. Sim. David era um jogador que no Flamengo, entre 2012 e 2013, se não me engano, ele perdia muitos gols, muito feios. Muito feios. Assim, coisas muito absurdas. Ele tem alguns gols específicos que são muito marcantes. Do tipo assim, o goleiro não tá no gol, é só ele, o gol e a bola sozinho, e ele de alguma forma chuta pra fora. Isso é muito marcante, assim. Como se fosse quase uma lenda popular, assim, sabe? Um folclore do futebol brasileiro, né? Ele tá inserido. Inclusive, ele era a grande figura do Inacreditável Futebol Clube, né? Acho que dá pra dizer que é o fundador desse quadro do Globo Esporte. Sim. Na época. Mas assim, isso o é tudo muito 10 inspirado. Do Inacreditável. Exato. Mas tudo isso muito inspirado no fato de que a gente decidiu esse nome pelo nosso histórico passado terrível
nos palpites. Posso até trazer aqui, Alex, que a gente no ano passado, você terminou com 16 pontos e eu com 9, só que, tipo, só pra eu pegar aqui, isso em 66 pontos possíveis. Você fez 16 e eu 9. Então, assim, a gente não pode falar muito do David, porque a gente faz parte do time do inacreditável também, né? A gente não tem uma taxa de acerto muito alta. De fato, a nossa taxa de conversão tá pior do que a dele. Mas essa temporada promete ser a temporada mais disputada da história da Taça David, né? Tendo em vista que ela é a primeira com esse nome e também a segunda que existe e a outra começou no meio da temporada, né? Essa é a primeira vez que nós vamos ter um campeonato de palpites desde o início do Brasileirão e da temporada, de fato, do futebol brasileiro, né? Sim, então acho que vai ser bem, bem interessante. Aí vai ter mais pontos, pelo menos. Não talvez por necessariamente uma qualidade, mas porque numericamente a gente tem que pontuar mais, porque isso, a gente tem mais jogos pra poder chutar e errar, né? Do tipo e acertar assim, de cagada. A gente palpitou em 22 jogos, né? Então 66 pontos possíveis. A gente vai palpitar em, tipo, 60 jogos, talvez, assim, sabe? 50, 60 jogos essa temporada. Então, naturalmente, a gente deve bater os 20 pontos no final. Pô, se não bater, tá ligado? Naturalmente. Não, você tá na meta de bater os 20, eu ainda nem bati os 10, né? Temporada passada eu fiz 9 pontos só, então minha meta é passar dos 10 pontos. Eu posso meter o Segue o Líder aqui, então? Pode é isso que você tá dizendo? Segue o líder, Guilherme. Segue o líder. Aí, mas segue aí. Depois desse segundo bloco, que a gente tomou mais tempo falando dele, porque ele é o bloco maior, a gente tem alguns submomentos, vamos dizer assim, subseções nesse bloco, né? Mas que a gente vai trazer ao longo do tempo, não vamos ficar falando de cada um. A gente vai para o nosso terceiro bloco, que também sempre existiu, mas a gente tentou dar uma cara diferente um pouquinho a ele, né? Que a gente chamou aqui de o pinoquismo, mas, assim, essa é uma referência talvez um tanto quanto obscura, porque ela junta duas referências de redes sociais que envolvem, né, a cobertura do Flamengo, mas que basicamente a gente vai trazer questões do extracampo, seja tópicos que estão quentes nas redes sociais, como a reação da torcida a certas coisas, como a mídia tratou certos assuntos, como as torcidas de outros clubes trataram certos assuntos, outras coisas que não sejam relacionadas diretamente ao esporte ou ao campo do futebol, mas que a gente acha que faça sentido relacionar. Então vai ser um quadro que vai ser um bloco que ele vai ter um nível de variação um pouco maior, né, Alex? Porque a gente vai tudo depender do que for relevante naquela semana, daquele episódio, né? Então, para a gente escolher exatamente sobre o que a gente vai falar. Sim, eu acho que uma característica desse planejamento, desse formato que a gente está pensando, é que ele é para ser bem modular, não tentar forçar nada que não seja necessário, mas também ter um espaço para poder, de forma mais organizada, e com isso, né, para tentando otimizar o tempo para que não seja algo tão exaustivo, tanto para a gente quanto para vocês ouvir, né? Então, para que seja uma forma mais organizada de lidar com os episódios em si, né? E com a nossa pauta. E depois o nosso encerramento do episódio, que assim como a abertura, a gente tem alguns planejamentos que a gente pretende trazer para acontecer ao longo dos episódios, né? Não necessariamente vai ser nesse episódio ou em todos os episódios, mas algumas coisas a gente pretende trazer. Só que é um encerramento, assim, um momento breve. Então, assim, na prática a gente falou, são 4 blocos, mas são 2 blocos grandes, né? E a gente tem uma introdução e um encerramento, né? Que são os outros 2 blocos, assim, menores. E, de fato, o principal é a pedagogia da bola, porque é o que move esse podcast, no fim das contas, né? E assim, eu posso só estar doido e ter esquecido disso, é um critério que a gente abordou, mas, pô, é claro que agora não é mais exatamente assim, mas para que 2 alunos originalmente da licenciatura falar sobre pedagogia, tipo, acho que tem tudo a ver, né? Sim, com certeza. E falando nisso, então, acho que a gente pode partir para esse quadro, né, Alex? Já que apresentamos o formato, podemos começar. Educar eles na bola? Vamos fazer isso. A aula vai começar, rapaziada. Vou mostrar para eles como que é a educação. Vamos educar eles jogando bola, fazendo um grande jogo. Que Deus abençoe a todos e um ótimo jogo. Que Deus abençoe a todos e um ótimo jogo, Alex. Vamos pra cima. Cara, eu acho que... eu tô muito feliz com esses áudiozinhos, cara. Eles estão tipo... Ai, mano. É muito bom ver o Gerson falar, né, Alex? Não, com certeza. Meu capitão ergue as taças. É belo, é a referência do homem que eu quero ser, entendeu?
a gente tem uma figurinha que a gente usa no WhatsApp, né? Que é tipo o cara na frente do espelho assim, eu vendo o homem que eu quero me tornar, e a foto do Gerson, tá ligado? Não, inclusive, eu usei essa hoje, tá? Eu botei ela numa. Eu botei ela numa foto quando eu fui postar dar o meu logzinho no aplicativo de atividade física. Eu botei ela assim, tipo, na foto. Depois eu te mostro essa foto, Guilherme. Mas enfim. Mas enfim, galera, falando de outro cara que veio também, chamando um pouco a atenção, né, Alex, aí, nesse início de 2025, porque a gente tá falando do Gerson, que a gente tá chamando nossa atenção desde sempre, né, no caso, mas nesse início de 2025 a gente teve uma cobertura e um reconhecimento muito grandes do tenista João Fonseca, né, e acho que aqui eu explico um pouco também, antes de você entrar e falar um pouquinho sobre ele, que esse é um quadro que a gente também pretende trazer, por vezes, ao longo dos nossos episódios, dentro da pedagogia da bola, trazer atletas que têm alguma relação com o Flamengo, mas que não estejam ligados ao futebol, mas a outras modalidades esportivas. Então a gente pretende, de vez em quando, trazer isso também, antes de entrar, de fato, assim, no futebol do Flamengo. Mas assume aí, Alex, sobre o João Fonseca. Então, só para poder ficar claro, se você pode se perguntar assim, Alex, mas por que você está falando do João Fonseca? Ele é Mengo. Ele é Mengo e já campeão de tênis, né? Ganhou na Argentina há um mês atrás, mais ou menos, né? Ou tem mais tempo? Eu pego a data exata aí, mas pode... O Aberto do Rio foi ali em final de fevereiro e começou 2 dias depois da final que ele ganhou. Então, provavelmente é um mesinho atrás, mais ou menos. E assim, ele é um jovem, né? Muito jovem, na verdade. E ele já demonstra, cara, um potencial muito grande. Ele é um fenômeno, assim, dá pra dizer, né? Tipo, a forma como ele tem surgido é muito impressionante. Então, acho que assim... Foi dia 16 de fevereiro, assim, Alex, só pra confirmar, em Buenos Aires, ele ganhou o ATP de Buenos Aires, na Argentina. Então, um pouquinho mais de um mês, né? Um mês e meio, quase. Isso. Então, assim, é uma figura que, aparentemente, vai estar no radar do esporte brasileiro por um bom tempo, numa modalidade que, por conta do Guga, a gente tem muito carinho, né? Mas, infelizmente, nos últimos tempos, um pouco, não muitos resultados, mas parece que o João Fonseca vem aí para poder mudar um pouco essa história, cara. Eu tô muito empolgado. Eu cogitei ir no Aberto do Rio durante esse ano. Acabou que eu não fui e acho que até foi bom, porque as alegações de pé frio seriam fortes contra mim. Porque infelizmente, ele tava muito cansado, né? Tipo, por conta da final que ele participou e ele foi eliminado logo no início da competição. Mas, graças a Deus, assim, realmente é um fenômeno esse garoto e, tipo, eu tô muito empolgado pelo nosso carioca e, sobretudo, rubro-negro, João. E você não foi, mas o Felipe Luiz foi, né, pro Aberto do Rio. Então, assim, ele entende do negócio, né? Ele é bom, ele tem refino, né, cara? Tu pelo menos teria sua defesa, né? Porque, tipo assim, os caras vão fazer a alegação de pé frio contra você, sendo que o Felipe Luiz estava junto. Ninguém vai tentar acusar o Felipe Luiz de pé frio. Então, tipo assim, tu vai poder se defender, mas nem o Felipe Luiz salvou a parada, tá ligado? Não era pra ser dessa vez. Não, mas o problema é que justamente pelo Felipe Luiz não ser o problema, que eu sou o problema 2 vezes, entendeu? É uma forma justa de enxergar isso também. Mas assim, pra quem gosta um pouquinho de dados mais numéricos, o João Fonseca tem só 18 anos e ele já tem um título conquistado, né, no ATP de Buenos Aires, na Argentina, e ele traz 20 vitórias e só 13 derrotas, né, ao longo dessa ainda inicial carreira dele, né, assim, ainda muito início de carreira. Então, realmente muito promissor e que foi muito legal, tipo assim, acho que na época mais do que só o resultado, foi que teve uma série de reportagens, teve um impacto, assim, eu vi muita coisa mostrando, por exemplo, crianças em escola que se sentiram inspiradas por ele, etc. Ainda mais num esporte que normalmente é muito elitizado, né? Então você vê isso tendo efeito um pouco maior nas pessoas, assim. É muito bom, é algo que a gente sempre também trouxe nos nossos debates, né, Alex? De como o esporte de alto nível, ele começa através de uma cultura do esporte, não através, tipo, ele não começa com um atleta de alto nível, mas ele começa
com você desenvolver uma cultura do esporte, você dar oportunidades culturais para o seu povo, porque com o tempo isso vai ter o retorno de ter atletas de alto nível, né? Então é muito legal quando a gente vê um esporte que não é tão reconhecido e que costuma ser mais de nicho, mais elitizado, também tendo um impacto, assim, principalmente num público mais jovem, né? Sim, e é isso, né? Acho que é seguro dizer que pela idade dele, né, a gente vai ter o João Fonseca, se Deus quiser, como uma figura que vai estar por algumas gerações influenciando meninos e meninas a entrarem no esporte, né? E isso é muito importante, porque infelizmente a gente tem esse problema de que a gente acaba meio que se colocando nessa posição onde a gente depende desses faróis do esporte para poder chamar atenção e a gente conseguir, mas a gente também precisa desses faróis porque no final das contas, tipo, enquanto tiver esses nomes, a gente pode acreditar que vão ter mais pessoas se interessando pelo esporte e isso chegando em mais lugares e talvez vindo outros Joões e Marias e, enfim, outros atletas por aí. Justamente porque o que acontece é que quando você tem um cara muito diferenciado, tipo um Jorge Jesus em 2019, isso vai gerar outros caras muito diferenciados, como um Felipe Luiz em 2025, né? Então você consegue, através do exemplo, através da inspiração nessas figuras, trazer pessoas que consigam desempenhar num nível muito alto também, né? Que consigam dar essa resposta. E eu acho que então a gente não tem como não falar do que é esse início de carreira, também um início de carreira, né? Porque o Felipe Luiz, embora tenha tido uma longa carreira como jogador, ainda é um técnico muito jovem. Acho que a gente precisa também ressaltar um pouco esse início de carreira do Felipe Luiz, né, Alex? Um início de carreira um tanto quanto arrebatador, né? Ganhando taça em basicamente todos os momentos que teve oportunidade. No Sub-17, no Sub-20, e chegando no profissional e em poucos meses ganhando uma Copa do Brasil, mas não só isso, mas fazendo o Flamengo jogar um futebol que não se via há muito tempo, e os jogadores performando muito bem e tudo fazendo muito sentido, tudo sendo muito coerente, e dando ótimas entrevistas também. Sim, o diferencial dele, né? Sim, que faziam você entender o que estava acontecendo de uma forma muito, muito diferente e eu acho que muito satisfatório. Eu acho que pra quem se interessa por futebol nesse nível, de tipo, entender porque o treinador faz algumas coisas e tal, entender o que ouvir o Felipe Luiz falando é maravilhoso. Sempre foi, né? A verdade é que há muito tempo ele tem grandes falas, ele tem uma muito famosa que é ele do Santos contra o Barcelona lá em 2011, isso. Eu tava pensando 11 não. Falei besteira, não é 11 não. É 11 sim. Não, 11 foi o Corinthians, foi campeão mundial. Não, foi 12 que o Corinthians foi campeão mundial. Certeza? Tenho. Beleza. Então, segue aí, foi mal. Foi 11. Confirma aí. Não, tô pesquisando, mas pode prosseguir aí. Então, assim, a gente tem desde lá ele falando sobre como ele tendo previsões muito incríveis. Tem a situação da fala dele com o... Pode crer, Santos e Barcelona, 2011. Isso. Confundi. Tem a fala dele sobre o Diniz e... Enfim, que sofreria um pouquinho por conta da forma como algumas aglomerações rolavam em determinados lados do campo, né? Como a parte defensiva nas diagonais ali não eram exatamente as mais ideais e mais seguras para confrontos contra times mais duros, que no caso seriam times do futebol europeu. Mas o Diniz botou o City na roda, né? Vamos falar a verdade. O Fluminense botou o Manchester City na roda. Supostamente, né? As pessoas dizem isso daí, tem quem acredita, mas... O pior é isso, tem quem acredita. Eu acho que a verdade, Guilherme, é que o City do Guardiola teve só a última aula de pedagogia naquele jogo, inclusive, né? Ensinou os caras na bola, e depois também acabou o time, né? Mas enfim. Ensinou, os caras se formaram, acabou o ensino básico ali, né? Se aposentou o Guardiola como professor. E enfim, mas assim, a gente para pra pensar, né? Depois de todo esse caminho que a gente vê com ele, com grandes falas e claramente um grande entendimento de futebol, a gente vai ver ele ser campeão jogando, né, no ano passado.
e aí uma pré-temporada. E a pré-temporada é um grande ponto para um treinador, né? É o que muitos treinadores querem, ter uma boa pré-temporada, é o que vai balizar grandes trabalhos, é tipo ter uma boa temporada, começando no início do ano e terminando no final do ano, né? Não sendo aquela coisa que chega no meio do negócio da temporada, salva uma temporada e depois não consegue dar sequência, ou começa uma temporada mas não consegue terminar a temporada. Então assim, esse início de temporada é muito importante e começamos muito forte, né? Eu tenho alguns pontos pra falar sobre o que você falou, mas pegando logo de gancho isso que você trouxe, a continuidade do trabalho, eu tava vendo Seleção Sport TV um dia desses, e eles estavam falando sobre como, desde o último título do Corinthians, que foi em 2019, eles tinham tido 10 técnicos. E você pensa assim, putz, o time não se estrutura, o time não dá sequência, por isso que os caras estão há 6 anos sem ganhar um título. Mas, cara, se você pegar o Flamengo de 19 pra cá, em tudo que a gente ganhou, a gente deve ter tido, acho que a gente teve 9 técnicos, eu não tenho certeza agora, mas, tipo, é muito próximo do número de técnicos. E num time que tá sendo bem sucedido nesse período. Então, é muito bizarro o quanto que o Flamengo continuou com esse problema crônico, mesmo que por conta da sua estrutura, do seu elenco, de alguns técnicos com uma capacidade altíssima nesse meio tempo, ele tenha conseguido ser bem sucedido esportivamente. Mas, em questão de planejamento, a gente estava tipo, pau a pau com o Corinthians, que ele não ganhava um título desde 2019, sabe? E um título de paulista, tá ligado? Não era nem tipo, um super título assim, mas ganhou um estadual, sabe? Tipo, eles não ganhavam nem estadual, então, tipo, é muito bizarro o quanto que faltava esse planejamento. O quanto que. Eu não sei dizer se faltava ou se ainda falta. É uma coisa que a gente ainda precisa analisar, né? Tivemos uma troca de diretoria, tem muitas coisas que a gente se sente aliviado por isso ter acontecido, outras que a gente talvez se sinta preocupado, outras que estão ainda abertas a debate. É um trabalho um pouquinho mais de médio e longo prazo para a gente poder analisar direito, né? Quais são de fato os efeitos dessa troca de diretoria. Então, não sei se é um problema que já foi resolvido, mas eu espero que seja, assim, principalmente com o Boto assumindo, né, o futebol do Flamengo. Eu espero que esse respaldo do treinador, esse maior tempo de trabalho, essa melhor análise do trabalho do treinador possa ser feita, porque também não adianta manter um trabalho como o do Tite, que não estava dando resultado e já deveria ter acabado antes, sabe? Mas você precisa ter um bom planejamento em todas as etapas, né? Não só na manutenção do técnico, mas na escolha dele, na montagem do elenco, e a gente espera que o Flamengo vire essa chave agora, né, Alex? Porque mesmo com todo o sucesso esportivo dos últimos anos, essa chave não tinha sido virada no Flamengo. Sim. E, cara, no meio disso tudo, você mencionando o nome do Boto, acho que dá pra dizer que, tipo, a gente tem muitas questões com essa nova diretoria já de cara. Eles não deixaram nem a gente comemorar muito a saída da diretoria antiga, né? Como talvez tenha que ser, né? Talvez seja bom que seja assim, né? De fato. Mas assim, eu queria ter comemorado muito mais a saída do Landim. E não consegui tanto, porque já de cara a gente tem algumas questões. Mas assim, o Boto parece um acerto muito grande que assim, posso estar me antecipando, e é muito claro que eu posso estar me antecipando. Mas a capacidade dele de falar de futebol é uma coisa que, desde a primeira entrevista, é algo que dá esperanças. Eu acho... Pode ir. Não, eu acho que uma coisa que me parece muito acertada na contratação do Boto é o quanto que ele e o Felipe Luiz se entenderam, né? Eu acho que me parece que eles têm uma química que está funcionando muito bem ali. Eu acho que isso é muito bom justamente porque eu falei, o planejamento a longo prazo, porque o Felipe Luiz, enquanto técnico, a gente vê um início de carreira extremamente promissor. Mas não basta você, tipo assim, ser bom taticamente, ter uma boa relação com o elenco, etc. Para você ter mais sucesso ainda, você precisa ter esse planejamento um pouco mais a longo prazo, né? Você precisa ter essa gestão do elenco, escolha de quem fica, escolha de quem sai, etc., que me parece estar funcionando muito bem entre o Boto e o Felipe Luiz, né? Não, e para além disso, cara, eu acho que dá para pensar no fato de que, além de uma boa relação entre eles, do afinamento que eles têm, né? O Felipe Luiz a gente sabe que é um cara que entende muito futebol. O Boto a gente podia esperar que era o caso, mas hoje dá pra dizer com certeza que, ouvindo as entrevistas dele, a gente consegue ter essa convicção. E quando se juntam duas pessoas competentes, por mais que talvez o clima não seja necessariamente o melhor, talvez eles não se gostarem muito, você sabe que duas pessoas competentes conseguem fazer um bom trabalho.
Sim. vão ter estresses, talvez não seja uma coisa que se sustente no longo prazo aquela relação profissional, mas você consegue entender que, tipo, enquanto aquilo ali estiver acontecendo, vai ser bem feito. Então já é uma esperança por isso. E aí, agora, talvez pensando, né, numa boa relação deles, num afinamento tão profundo que parece ter entre eles, realmente uma expectativa muito boa pra temporada como um todo, mas pra um longo prazo, né? Mas isso a gente vai chegar daqui a pouco. A química deles que eu trouxe só pra pontuar assim, tipo, foi nesse sentido também de como eles entendem futebol, né? Não só da relação interpessoal deles, mas uma química no entendimento de futebol dos dois, né? Não, com certeza. Enfim, cara, eu penso que a gente tem muitos bons sinais assim nesse início de temporada. Eu acho que a minutagem dos nossos atletas Excelente. tem sido uma coisa muito impressionante, o controle de minutos do Felipe Luiz, porque é muito engraçado pensar que eu acho que vários titulares jogaram muito. Só que comparando com o que foi ano passado, e eu preciso até achar essa arte aqui pra poder falar e dar esses dados de forma mais acertada, mas assim, é uma diferença brutal entre quem mais jogou isso nessa pré-temporada, né, considerando o estadual pré-temporada, comparado ao ano passado. Assim, na verdade é até assustador a diferença. Então, assim, Falei. muito... Dá pra ter uma sensação de que, tipo, fisicamente, e esse time depende muito do físico, né, a forma como o Felipe monta a equipe e joga, e dá uma sensação de que, tipo, poxa, isso é uma coisa que não vai ser um problema, porque os minutos estão indo bem. Eu achei aqui a arte, Guilherme, eu posso falar? Pode falar. Essa arte, só pra deixar claro, tá? Ela foi uma arte que foi feita pelo Falso 9 e foi compartilhada no dia 12/3. Então já tem alguns dias, então alguns minutos podem ter sido adicionados a essa conta. Mas em 2025, o nosso jogador que mais jogou foi o Léo Ortiz com 613 minutos. Até a fase respectiva da temporada. Isso, até a data 12/3, né? 12 de março de 2025. O segundo jogador que mais tinha jogado tinha 612 minutos, que era o Bruno Henrique, e o terceiro, fechando o top 3, era o Eric Pulgar com 593 minutos. Você corta pra 2024, o top 3 minutos do Flamengo... Na mesma fase da temporada. Nesse mesmo recorte de tempo. Isso. Cara, é muito bizarro, porque, tipo, o terceiro lugar tem mais minutos do que o primeiro lugar de 2005. Né? O primeiro lugar de 2024 foi o Arrascaeta com 961 minutos jogados. O que é um absurdo. Porque o Arrascaeta não pode ser o jogador com mais minutagem no estadual, que ainda é pré-temporada. Mas continue. E assim, é feito de comparação. O Arrascaeta esse ano teve 533 minutos. É uma diferença absurda. É uma diferença de mais de 400 minutos. É pouca coisa de ser o dobro. Assim, uma distância pequena de ser o dobro. E depois vem o Léo Pereira com 949 minutos. O Léo Pereira, que inclusive nem consta na lista de minutos de 2025, no top que tem aqui, que é um top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um top 10. Claro que isso seria. O Léo Pereira nem aparece no top 10. Claro, também a gente pode pensar que a gente teve a chegada do Danilo, que acrescenta uma peça bem forte para a rotação. A gente teve o Clayton, que teve alguns minutos também. Ótimos minutos, alguns diriam. Grandes atuações. Grandes atuações. Talvez no esporte errado, mas enfim, outra coisa. E fechando o top 3 de 2024, né, nesse recorte que a gente tá falando, Fabrício Bruno com 875 minutos. O Fabrício Bruno não tá no elenco mais esse ano, né? Então dá pra fazer uma comparação direta. Mas assim, você pega o Fabrício Bruno no terceiro lugar, com 854 minutos. Não, 875 minutos. 854 era o Varela. 875 minutos. São mais de 200 minutos a mais do que o Léo Ortiz, que é o nosso jogador com mais minutos. E você quer saber uma coisa mais assustadora, Guilherme? Pra poder finalizar isso aqui? Falei. Luiz Araújo é o nosso 10º jogador com mais minutos na temporada passada, nesse recorte de tempo. Ele tinha 47 minutos a mais do que o Léo Ortiz. Que é o terceiro. Que é o nosso que mais tem minutos. O que mais tem minutos? Nossa. Que é o mais que tem minutos nessa temporada. Assim, é muito assustador. Meio tempo, Guilherme. Meio tempo não.
Meio jogo. Um tempo. Um tempo. Um jogo, meio tempo. Não, sacanagem. Mas, tipo assim, é impressionante ver porque Arrascaeta, Léo Pereira, Fabrício Bruno, todos eles eram titulares, cara. Então a gente tava com minutagem alta nos nossos titulares. E não é à toa que a gente chega no meio da temporada e a gente tem uma série de lesões, sabe? Enfim, eu não quero entrar muito nisso porque eu acho que a gente já falou muito sobre o trabalho do Tite ao longo da temporada passada, acho que a gente não precisa se prender demais nisso. Mas eu acho que esse tipo de comparação é o que faz o início de temporada do Filipe Luís ser tão interessante. Por quê? A gente tem que ser coerente com o que a gente fala. A gente sempre colocou, né, eu e você, Alex, que o estadual que o Tite fez não era o bastante pra gente achar que o Flamengo estava bem. Então, tipo assim, no sentido de que o estadual não é uma prova de verdade. Eu acho que tem mais sobre isso, mas eu acho que isso era meio que um primeiro ponto que a gente colocava, assim, sabe? O fato, porque ano passado o Flamengo não tomou gol ao longo do estadual inteiro. Só que isso não dizia que o time estava pronto para aguentar a temporada inteira. Você quer dizer que estava jogando bem? Sim, porque tinha problemas inerentes ali. A gente via que as atuações não eram boas, que não é o mesmo caso do Flamengo do Filipe Luís esse ano. O time não só ganha o estadual, mas ele tem atuações boas. E eu acho que ainda tem mais um ponto. O Flamengo do Filipe Luís, ele disputou 8 clássicos. Eu acho que ele ganhou 6 clássicos e empatou 2. Então, tipo assim, ok, o estadual não é prova. Ok, esses clássicos, o Fluminense, o Vasco e o Botafogo tiveram times desfalcados. O Botafogo porque perdeu o elenco, o Fluminense porque teve também questões do elenco e o Vasco porque o elenco é ruim, tá ligado? Então, assim, esses times estiveram desfalcados nos clássicos, eu compreendo isso. Mas você dizer que 8 clássicos também não são prova nenhuma é complicado. Então, tipo, é uma situação atípica, porque não é o estadual do ano passado. Primeiro, não teve o clássico que foi a final da Supercopa, que a gente fez esse ano com o Botafogo. Então isso já seria um clássico a mais. Isso já seria um clássico a mais, e uma atuação muito boa, uma das melhores atuações da nossa pré-temporada. E segundo, a final foi contra o Nova Iguaçu. Então são 2 clássicos a menos que a gente teve também na fase final do estadual. Então a gente teve 5 clássicos, né? Mas foram menos clássicos, né? E de qualquer maneira, as nossas atuações não foram de alto nível. E a gente via que o time não estava com essa qualidade que os números faziam parecer no início daquela temporada. Enquanto com o Filipe Luís, a gente tem essa sensação de que o time está jogando em alto nível, o time pode melhorar ainda mais, o elenco vai se fortalecer ao longo da temporada, e a sensação que dá é que quanto mais passa tempo do trabalho do Filipe Luís, mais esse trabalho vai amadurecer, melhor ele vai ficar. Tem críticas a serem feitas? Tem, mas assim, é um início de trabalho muito promissor, por tudo que ele fez ano passado, mas também por esse início de ano. A gente vê que jogadores que não estavam bem ano passado dão alguma resposta já nesse ano. Então, isso sempre foi um fator que a gente aqui no podcast analisou como uma marca do trabalho do treinador, né? Se ele está recuperando os jogadores, se os jogadores estão piorando, se eles estão melhorando individualmente, né? Porque isso ajuda a entender o que esse trabalho está fazendo com o time como um todo. E eu acho que é um trabalho que ele é muito consistente no todo, porque que nem você falou, o time parece muito bem fisicamente. O time do Filipe Luís, ele é um time que a forma de jogar do Filipe Luís depende do físico. Não como a forma do Tite dependia, que a gente criticava muito, que ela privilegiava o físico, porque não é isso que o Filipe Luís faz, mas o físico faz parte do esquema de jogo dele. E hoje o time está bem fisicamente para conseguir cumprir com isso. Então é muito legal ver que parece que no todo está funcionando muito bem, né, Alex? Então, tipo, não é só ganhou a Supercopa, ganhou a Taça Guanabara, ganhou o Carioca. Claro que assim, começar o ano com 3 títulos ou 2 títulos em um turno, dependendo aí da sua linha de pensamento, é muito bom, mas não é só pela questão numérica, né? É muito mais pelo que a gente viu desse trabalho, né? Exatamente. E assim, eu digo que a gente pode pensar nessa questão de comparação do que ganhou o Tite, do que ganhou o Felipe, e enfim, mas pensar principalmente nos jogos. Acho que é seguro dizer que de todos os clássicos que a gente fez durante essa pré-temporada, o único jogo, em um jogo apenas, a gente não foi claramente melhor no todo do que os outros adversários. Que foi o primeiro Fla-Flu. Aquele 1x1. Mas 1x1 ou 0x0? Foi um empate. Foi 0x0, mas aquele jogo horroroso. Quem foi claramente melhor naquilo foi quem optou por não assistir. Porque, honestamente,
que jogo odiável de assistir. Eu me arrependo todo dia de ter gastado 90 minutos da minha vida assistindo esse jogo. Quer uma história engraçada? Assim, brevíssima, na verdade. Pode falar. O Lucas, né, que a gente mencionou agora no início, o designer, meu amigo, ele morava aqui no Rio, se mudou pra São Paulo, mas voltou durante aquele final de semana pro Rio de Janeiro. Então a gente marcou de ver o jogo junto. Meu Deus. Eu fui na casa da mãe dele, aí ele se encontrou lá e assistiu esse jogo tenebroso. Foi muito triste, porque a primeira vez que eu assisti um jogo de futebol com ele na minha vida foi assistir aquele time jogar muito mal, bem dentro da pilha do time do Mano Menezes. Mas de toda forma, o grande ponto... Sabe o que é pior? Peraí, deixa eu completar essa situação. Sabe o que é pior? É que nesse final de semana, eu tava com a minha prima e o namorado dela. Eu não vi a minha prima há bastante tempo. E a gente também assistiu esse jogo. Tipo, ela nem é feminista. A gente tava tipo, vamos assistir e tal. O Flamengo, pra ela tipo, ver e tal. E tipo, que jogo horrível, mano. Foi a pior decisão que eu tomei, assim. Tipo, por que mostrar esse jogo, tá ligado? Foi muito tiro no pé. Tomar um sorvetinho no Hot Shopping, né, cara? Dar uma passeada. Mano, assim, podia ter feito tanta coisa da vida nesse dia, mas, tipo assim, foi uma péssima amostragem do trabalho do Felipe Luiz, né? Voltando, assim, pro nosso tópico de debate, assim, foi o jogo que fugiu da curva. E foi o adversário que incomodou o Felipe Luiz até então, porque era a única derrota que ele tem com um time profissional na carreira dele, foi contra o Fluminense no ano passado. E aí a gente tem esse empate, que foi péssimo jogo, mas quando a gente tem a final do Carioca contra o Fluminense, parece que o Felipe Luiz já começou a se encontrar para jogar. Porque assim, óbvio que a gente tem um elenco superior ao do Fluminense. Não que o elenco do Fluminense seja ruim também, eu não acho que é. Mas a gente tem um elenco superior. É muito superior, né? Bem superior, eu diria. Não acho que é pouco não, mas... Então, mas ao mesmo tempo era o time que estava sendo a pedra no sapato do Felipe Luiz. Mas me parece que nas finais ele já conseguiu se encontrar, né? Então, a gente consegue ver até mesmo nesse recorte, tipo, esse jogo fugiu a regra, ele foi um jogo abaixo dos outros, mas pegando esse jogo a gente consegue enxergar uma evolução a partir dele, né, contra o mesmo adversário. Sim, então assim, cara, é muito importante dizer, você falou, o Flamengo do Felipe Luiz tem só uma derrota. A gente tá vendo, e você fez esse paralelo no início, e eu posso trazer de novo, que é Felipe Luiz muito um seguidor do Jorge Jesus, à medida em que ele consegue ter mais taças do que derrotas. Tecnicamente, assim, se a gente for falar de taças, o Felipe Luiz acho que... ele, de qualquer maneira o Jorge Jesus teve Taça Guanabara também, mas o Felipe Luiz a gente pode dizer que tem 4 taças e uma derrota só. Enquanto o Jorge Jesus, se você for puxar essa sardinha da Taça Guanabara, teria 6 taças para 4 derrotas, né? O Felipe Luiz pode alcançar, assim, é meio difícil chegar até o final da próxima taça, que agora os próximos campeonatos são longos, né? Sem ter essas 3 derrotas. Seria um feito e tanto, mas ele ainda tá no campo do possível, assim, ter uma campanha Você consegue duvidar melhor que o Jorge Jesus? Não. Eu não consigo duvidar do homem. Eu não também consigo. Não. Mas eu tenho delírios de grandeza também, então pode ser. E a gente não perdeu esse ano. Então, assim, a gente ainda pode sonhar em ser campeão de todos os títulos que a gente disputar de forma invicta. Guilherme, você tem uma madeira aí? Você tem uma madeira aí? Tenho. Beleza. Porque, tipo assim, do jeito que a coisa aconteceu, eu já tava imaginando o que viria amanhã. Não, mas bom, vamos deixar pra falar disso depois, do que vem amanhã. Vamos falar do que já passou, né, Alex? Um pouco mais. Que eu acho que assim. No final das contas. Tá, Perdão, fala aí. Pode ir. Não, eu ia puxar outro assunto, pode falar. Não, é só pra poder finalizar dizendo, né, que no final das contas a gente passou por esses adversários, teve uma final onde a gente foi dominante em basicamente, 3 dos 4 tempos, assim, tipo, o melhor time, com certeza, em pelo menos 3 dos 4 tempos, e levantamos a taça, que o Zico entregou, e levantou junto com os nossos 3 capitães. Eu acho essa uma lógica taça muito linda. Zico. Taça Zico, Zico, inclusive. E eu amo essa lógica dos 3 capitães. Eu acho isso muito legal. Mas tu viu que isso foi o Gerson que meteu, né? Porque, tipo... Sim, mas ele é aprendiz, cara. Ele aprendeu com o homem, cara. Mas ele tava envergonhado de levantar sozinho ali, o Zico entregar a taça só pra ele. Ele chamou os caras pra pegar a taça junto com ele, tá ligado? Ele tava super tímido. Mas aí depois o Zico foi entregar a taça e o Zico ficou tímido. Aí o Gerson mandou o Zico levantar a taça junto. Então, tipo... É muito ídolo junto, mano. Muito. Não, eram 4 ídolos levantando aquela taça juntos ali, tá ligado? Bizarro, não tem que fazer.
Muito bom. Mas eu só preciso pontuar que é uma cultura que começa em 2019. Essa cultura dos 3 capitães. E Fala dele, é, Alex. O capítulo, não fala tem dele. jeito, cara. É o Capitão Gavi, entendeu? É, é o homem que julga as minhas verdades alheias, tá ligado? Cara, que saudade do Diego, cara. Que saudade do Diego, meu Deus do céu. Agora que eu percebi que, tipo, você é fã do Ribas, eu sou fã do Ribeiro, né? Então, tipo, eu nunca te paro pra pensar nessa similaridade dos sobrenomes deles. Mas, enfim, assim, falando então dessa temporada, a gente vai tentar fazer uma coisa que é extremamente arriscada e provavelmente vai ser um tiro no pé para quem depois for ouvir o nosso podcast ao longo do tempo e julgar a nossa coerência e os nossos critérios. Mas vamos tentar atribuir uma nota, Alex, a essa pré-temporada do Flamengo. A gente pretende atribuir uma nota sempre à jornada que a gente estiver comentando. Então, assim, como foi essa última semana, esses últimos 2 jogos do Flamengo? Seria o formato base. Mas nesse caso, como a gente está pegando toda a pré-temporada, qual é a nota que você atribuiria, Alex, a essa pré-temporada do Flamengo? Cara, eu tenho algumas questões com a nossa participação na janela de transferências. Então eu acho que, somando o campo com algumas dúvidas que eu tenho, algumas posições que eu acho que não foram resolvidas na pré-temporada e que vão ficar pro meio do ano, eu acho que pro meio do ano pode ficar muito em cima para algumas questões, eu acho que eu daria uma 8 de nota. É definitivamente uma nota que passa de ano, sabe? Eu vou ser um pouquinho mais generoso, porque eu acho que, assim, eu tô pensando muito no esportivo. Eu acho que eu não tava, quando eu pensei minha nota, levando em conta o todo. Acho que é importante a gente levar o todo. Acho que eu fiz errado nisso. Mas, esportivamente falando, a gente ganhou todos os títulos que a gente disputou, não perdeu nenhum jogo. Então, como eu sou torcedor do Flamengo, pra mim isso é uma nota 8,5, né? Porque o Flamengo sempre pode melhorar. E eu acho que, assim, pra eu dar um 10, o Flamengo tem que ter ganhado o Super Mundial. Eu não posso dar um 10 antes disso. Então, 8,5. Eu achei que foi um início de temporada convincente. Mas é isso, é uma pré-temporada. Uma pré-temporada não define a temporada. A gente bateu muito nessa tecla no passado, acho importante também ter isso em mente. A gente tem muitas expectativas, é um trabalho muito promissor, mas não está definido que o trabalho dele vai dar certo o tempo todo ao longo do ano, porque a pré-temporada deu certo o tempo todo ao longo da pré-temporada. eu tô, tipo, esse 8,5 é levando em conta isso, tá ligado? É um 8,5 pensando que, tipo, a pré-temporada talvez você possa dizer que foi perfeita, mas uma pré-temporada pro peso do ano, eu acho que ela não consegue atingir um 10, entende? Ela não consegue ter esse peso 10. Então eu daria um 8,5 aí pra esse início, mas levando muito forte o esportivo em conta, né? Olha só que engraçado, né? Porque eu achei que você fosse falar um 9, um 9,5, porque você só levou o esportivo, né? Você não levou muito em consideração outras questões. Então eu imagino que se você tivesse levado, poderia ter ficado uma nota bem pior, né? Porque eu acho que você também concorda comigo que a janela pode ter sido meio questionável. Pelo menos eu imagino que sim. Ou não? Tô maluco. Não, eu acho que a gente ainda tem lacunas no elenco, mas eu também entendo a situação que a gente saiu da gestão Landim de caixa, etc. Acho que também, assim, eu gostaria, pra mim, sendo sincero, o pior problema dessa janela é o fato de a gente perder Lohan e Alcaraz. Eu acho que era muito importante ter um dos dois como opção, sabe? Mas eu entendo muito a recuperação financeira que foi feita com o Alcaraz. Eu entendo que parece que o Lohan não estava dando a resposta nos treinos, né? Pelo menos o Felipe Luiz dá a entender isso. Que o Felipe Luiz esperaria ali, né? Mas é um jogador que eu particularmente tinha muita expectativa no potencial dele. Até mais do que no Matheus Gonçalves. Eu sempre deixei claro que tipo, eu era mais fã assim, do futebol do Lohan do que do Matheus Gonçalves. Embora sejam jogadores diferentes, né? Mas então, pra mim, eu acho que talvez seja o que mais pese, porque ele é um cara que talvez a longo prazo pudesse ter um potencial para substituir o Arrascaeta, não sei. O Alcaraz, talvez a longo prazo, não sei. Mas, tipo, nesse momento, serviam em algumas situações ali. Acho que o Juninho não chegou à altura, mas eu acho que, pra mim, isso é período de adaptação. Eu acho que a camisa pesou, enfim, eu acho que ainda vai se desenvolver mais. Eu acho que a gente tem jogadores machucados que vão voltar, que vão dar um peso grande no elenco. Então, tipo, eu acho que não desceria tanto a nota pra mim, levando em conta a janela, tá ligado? Eu acho que tem coisas que deixou a desejar, mas muitas coisas eu consigo entender também, o raciocínio, sabe? Eu acho que eu só preciso pontuar uma coisa. Eu tinha esquecido desse buraco de
de valor financeiro que a gente tinha para nossa início de temporada. Eu tinha esquecido bastante disso, então eu até faço ali, talvez eu tenha pegado até um pouco pesado pensando nisso, porque para mim o grande ponto que eu vou reclamar é para mim a falta de um meia, né, de um camisa 10 ao Arrascaeta. E por conta disso, eu tinha mais essa parada. O Juninho, ele definitivamente não era um nome que eu tinha em mente pro Flamengo, mas eu acho que... E eu sei disso. Você sabe disso. Mas assim, ele jogou meio mal quando jogou, mas logo se machucou. Mas na volta dele na final, ele foi definitivamente um jogador que mostrou muito potencial de entregar muita coisa pra esse time. Então eu tô bem empolgado com o que ele pode apresentar nos próximos jogos, pra falar a verdade pra você. No fim das contas, ele chegou pra posição de um cara cuja principal característica era ser decisivo. E o Juninho foi decisivo. Assim, não acho que ele jogou bola ainda, mas foi decisivo. Acho que a gente poderia estar pensando se, tipo assim, se o famigerado não tivesse ido embora, ainda estivesse aqui, se a torcida teria a mesma paciência, se a situação seria a mesma. Então acho que tem esse lado que a gente poderia debater, era uma relação desgastada, então acho que é bom isso, assim, sabe? O Juninho, ele vai ter uma certa paciência, uma certa colaboração da torcida, a meu ver, pelo menos, pra chegar nesse melhor futebol dele, que talvez a continuação de relações antigas não trouxesse essa paciência toda, e ele cumpriu a função que ele precisava cumprir naquele momento, né? Que era, tipo assim, ser decisivo na final, ele foi, embora ainda não tenha conseguido desempenhar um bom futebol, de fato, né? Mas eu tenho expectativa de que ele ainda vai crescer. Eu não acho que ele vai ser craque, assim. Eu acho que existe uma perda de qualidade na posição, mas eu acho que ele ainda cresce. Acho que ele ainda cresce para ajudar mais esse time. Eu acho que ele vai crescer também. Então eu tenho uma certa antecipação pelo que ele pode apresentar. Mas falando do resto, né, parando para pensar no resto do elenco e nas questões, acho que vale a pena a gente poder pontuar um pouquinho as opções que a gente tem no elenco para a gente poder pensar o decorrer da temporada, né, que é o grande ponto que importa, né? Afinal de contas, a gente está trazendo tudo aqui até agora. Foi pré-temporada, Sim. O que importa é a temporada que vem logo à frente. Fala galera, um aviso breve, esse episódio foi dividido em 2 partes por conta da sua duração prolongada, então vê aí no título se você está assistindo a parte 1, ou se você já tiver assistido a parte 1, se você agora está assistindo a parte 2, para você poder assistir o momento preciso desse episódio.